Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Paula Vanzan e tô aqui para me apresentar a vocês, contar um pouquinho da minha história. Eu sou carioca, né? O sotaque logo vai me entregar, mas moro há 20 anos em São Paulo. Sou casada, mãe de 2 meninos. Bem, mães me entenderão. Para nós serão sempre meninos, mas na verdade são 2 homens. Um com 24 e o outro vai fazer 20. Então eu não tenho mais crianças em casa. Sou dentista de formação, atuei 10 anos como dentista, isso muita gente não sabe. E sempre fui apaixonada por organização, por rotina, por planejamento. E isso acabou me levando, né, a minha história, né, enfim, todas as circunstâncias, morar longe da família, né, filhos pequenos, enfim, uma série de coisas que nós mulheres acabamos assumindo, né? Eu acabei desistindo da odontologia para depois entrar na área de organização. Então, em 2011, eu criei a Espaço Ordenado, que é uma empresa que trabalha com projetos de organização residencial, empresarial, organização de pré e pós-mudança, treinamento de funcionários domésticos, elaboração da rotina desses funcionários, elaboração de cardápio. Então, assim, por muitos anos e até hoje eu faço muitos desses projetos, só que um em especial acabou surgindo por conta da necessidade com os meus filhos. Em 2014 eu já estava bastante fora de casa, né? Eu acho que vocês podem perceber que eu acabei optando por 2 profissões autônomas. Então, dentista e depois uma consultora de organização. Por quê? Porque isso me possibilitava ter mais flexibilidade com o meu horário, com a minha agenda. Então, isso facilitava a minha vida para eu conseguir dar conta, bem, as mulheres de novo me entenderão, de toda a nossa rotina, né, que compreende cuidado com a casa, cuidado com os filhos. Por mais que a gente não faça, né, não faça a limpeza da casa, não faça a comida, mas a gente tem que deixar uma pessoa orientada para fazer isso, né? A gente tem que fazer a lista de compras, a gente tem que dizer o que fazer aquela semana, né, de comida. O quanto mais orientadas essas pessoas, né, estiverem, melhor a gente vai ter o serviço. Então, todas essas funções acabou me levando para a organização. E os meninos, né, já em 2014, eu já estava bastante tempo envolvida com os projetos, né, então mais fora de casa. Um tinha 13, o outro tinha 9. E eu estava bastante incomodada de deixá-los sem uma orientação em casa do que fazer. Óbvio, a gente fala, né? Olha, quando chegar da escola, faz a tarefa, né? Depois estuda, né? Vê o que tem para fazer antes de assistir o desenho, antes de brincar. Todo dia a gente repete isso, né? Então, assim, mães sabem o quanto a gente é repetitiva e não tem jeito. E vou já dar um spoiler, né? Já falei, eu tenho um de 20 e um de 24. Isso não muda, só muda o repertório, tá? A gente continua repetindo as coisas. Então, assim, eu precisava deixar para eles um planejamento. E aí comecei a buscar cursos, ler muito sobre o assunto, de como eu podia fazer um planejamento de estudos para eles. Então, fiz cursos diversos, tanto de planejamento, tanto de GTD, fiz curso de formação de coaching, tudo para ter ferramentas, né? Cada vez eu fui precisando de mais ferramentas para poder deixar para eles não só um planejamento, né? O que eles iam fazer a cada horário do dia, né? Mas também orientações sobre como deixar o ambiente da melhor forma para eles estudarem, né? Quais outros aspectos eu tinha que me preocupar, a preocupação com sono, se dormiam bem, se dormiam, enfim, as horas necessárias à noite, alimentação, hidratação, enfim. Eu fui estudando e fui entrando muito nesse assunto.
E, por fim, fiz o planejamento para eles, né? Porque assim, o que eu acreditava? Como eu fazia o planejamento, né, da rotina de funcionários, eu falei, eu posso fazer a mesma coisa para eles, né? Deixar tudo certinho no dia, né, no contraturno da escola, né, que é quando eles estariam em casa, o que eles iam fazer, o que ia estudar, as tarefas, enfim. Eu achava que deixando escrito era mais fácil de eu depois cobrar e saber se foi feito ou não foi feito. E assim eu fiz. Então, em 2015, eles já estavam, né, os dois, seguindo essa planilha. Então, eu fui, né, não que as cobranças pararam, né, elas não pararam, mas eu tinha algo ali escrito, já determinado para cada dia da semana e ficava mais fácil eu acompanhar, né, e cobrar deles. Então, assim foi indo. Com isso eu fui contando, enfim, para algumas amigas, umas mães da escola que eu estava fazendo. Essas mães e amigas se interessaram. Eu comecei a preparar palestras, né? Na época até junto de uma amiga, uma psicóloga, que falou desses outros aspectos que iam além da organização. E aí fiz essas palestras para mães, né, para a gente ensinar a elas a fazer esse planejamento para os filhos, fazer toda essa adaptação no ambiente, né, ver essa parte comportamental que a gente podia ajustar, e assim comecei. Só que algumas dessas mães e outras depois delas começaram a me pedir para eu fazer esse planejamento para os filhos delas. E assim começou a minha vivência, né? Primeiro começou, obviamente, com os meus filhos, mas depois com vários alunos de diferentes escolas, preparando planejamento de estudos para eles. Então, é um projeto que para mim é muito especial. Primeiro porque lidar com crianças, né, e adolescentes é muito incrível. Então, assim, eu tinha os meus 2 meninos, mas comecei a lidar com diferentes outros que não eram meus filhos, né? Então, o relacionamento é outro, né? Não existe o desgaste, né, que muitas vezes já existe com os nossos filhos. E eles são muito espontâneos, são muito fofos mesmo. Então, assim, responderam muito bem, né, a maioria deles ao planejamento. Então eu tinha um acompanhamento com eles semanal, além de deixar aberto um canal entre nós diário, né? Então eles tinham o meu WhatsApp, então qualquer dificuldade no dia, eles mandavam mensagem, então a gente se falava. E até hoje, então quer dizer, eu comecei em 2015, até hoje, quase 10 anos, eu trabalho, né, com esse projeto, e o que me dá muito prazer, porque eu consigo ver e acompanhar, até pelos meus em casa, onde que esse caminho, esse planejamento, né, essa estruturação levou eles. Então, eu vou falar dos meus filhos primeiro, né, porque é quem eu tenho mais autoridade para falar. Eu acompanhei em quase 10 anos e vou falar o que mudou primeiro na nossa relação. Bem, primeiro diminuiu bastante o estresse entre nós, né? Porque essa repetição diária, além de cansativa, né, para nós e para eles, acaba causando um estresse. Então, com o passar do tempo, né, eu fui deixando claro e eles foram compreendendo que os estudos era obrigação deles. Então, eles tinham a obrigação de cuidar disso. Muitas vezes eu falava para eles, o estudo é o trabalho de vocês. Vocês não têm que sair, que nem a mamãe, que nem o papai, né, para trabalhar, para poder pagar as contas por enquanto. Mas vocês têm que estudar. Então, essa é a obrigação de vocês. Então, eu nunca coloquei isso como opcional. É uma obrigação estudar. E eles tinham que fazer. Então, assim, a redução do estresse foi significativa. E isso a gente vai vendo com o tempo. Porque no início, você vai continuar perguntando e repetindo à noite como é que foi, né? Se ele fez tudo, se deu tempo de fazer. Outra coisa que eu percebi, eles foram ganhando
né, com o tempo, mais autonomia. Então, no início, eu todo domingo preparava com eles a planilha da semana seguinte, né? Até que num determinado momento eles assumiram isso e eles mesmos colocavam o que eles tinham para fazer no dia, né? Então eles já tinham acesso à agenda, sabiam trabalhos que tinham que fazer, datas de prova, e aos poucos eles foram assumindo essa responsabilidade deles mesmos alimentarem a planilha, tá? E com isso veio junto o quê? A responsabilidade, que ficou cada vez maior, e eu fui cada vez mais, né, saindo de cena e deixando que eles assumissem tanto a responsabilidade de estudar, quanto a responsabilidade de assumir, né, quando eles não estudavam ou quando não faziam algum trabalho, de assumir as consequências. Então isso faz parte da vida, né? Nós passamos por isso. Eu vou confessar que por muitas vezes, eu acho que por muito tempo, eu tentei poupá-los, né? E na ânsia de poupá-los, né, de transformar esse caminho mais tranquilo, mais fácil, a gente acaba fazendo por eles, né? Eu não vou falar com relação aos estudos, porque eu nunca fiz nenhum trabalho para eles. Sim, orientava, procura aqui, né, ver esse lugar, né? Cada vez mais eles foram por um caminho totalmente diferente do nosso. A gente fazia pesquisa em livros, né, Barça, enfim, e afins, né? O pessoal da minha faixa etária vai se identificar com a Barça. Mas, aos poucos, né, eles foram entrando nesse mundo digital. Então, era tudo, né, no computador, onde eles acessavam e procuravam, enfim, o que eles estivessem pesquisando. Então, como mães, a gente acaba, né, atropelando um pouco e fazendo por eles muitas coisas para poupá-los, o que é uma grande ilusão, né? Porque lá na frente a vida vai cobrar deles, né, que eles façam, que eles atuem, que eles se coloquem, e nós não vamos poder fazer por eles e nem estaremos aqui para sempre para fazer. Então, quanto antes a gente passar para eles, não só com relação ao estudo, mas com diversas outras situações, as rédeas, né, a autonomia, e dando autonomia e responsabilidade para eles seguirem o caminho deles, melhor para eles, tá? E o que eu pude observar, né, com os meus filhos, o que mudou a partir do momento que eles começaram a usar esse planejamento de estudos, né? Que eu não falei, mas é um projeto que eu chamo de estudos ordenados, assim como outros que eu tenho, o espaço ordenado, então estudos ordenados. O que mudou? Com relação ao desempenho escolar, eu vou ser bem sincera que eu não tinha essa questão com eles, né? O fato de fazer o planejamento não era para melhorar a nota, não era essa questão. Na verdade, era um conforto para mim de saber que mesmo fora de casa eu estava deixando eles orientados, né? E não estava deixando eles soltos, né? Sem nenhum cuidado ou orientação. Mas, então, com relação ao resultado de provas, essas coisas, não era essa questão. Mas o que eu percebi? Com o passar dos anos, eu fui vendo nitidamente esse ganho de autonomia, não só com relação aos estudos, porque isso acabou se ampliando para uma série de outras coisas, e aí eu também fui tendo necessidade de delegar mais para eles, que eles resolvessem as coisas deles, né? Tipo, tem um negócio de futebol, inscrição até tal data, vai lá e faz. Tem inscrição da natação, do campeonato, enfim, vai lá e faz. Então, aos poucos, né, ali aquela autonomia ali no início meio vigiada, né, e controlada, depois checando se fez, se não fez, mas aos poucos eles foram fazendo e tomando mais propriedade ali da sua vida, né?
E outra coisa, com certeza, que veio junto foi a responsabilidade. Então eles assumiram, né, que realmente, com relação ao estudo, eles eram os responsáveis por isso e eles deviam cuidar disso. Hoje, o que eu posso falar para vocês que eu vejo nos dois? São dois homens com uma autonomia muito grande, né? Hoje eles já resolvem, imagina, por muito tempo eu fiquei agendando médico, né, agendando exame, enfim, tudo que tivesse, né, para fazer, passava por mim. Então hoje quando eu vejo, que nem aconteceu na semana passada, tá bem recente. O Pedro chegou do estágio, né, ele já tá no último ano de faculdade, o meu mais velho, fazendo engenharia, e chegou do estágio tarde, né? Eu falei, ué, Pedro, chegou esse horário? Ah, eu fui na consulta com o Dr. Alexandre, o ortopedista. Falei, nossa, você nem me avisou que marcou, nada. Eu tinha retorno nele, marquei e fui. Então, assim, isso é muito legal de ver como que eles vão e começam a resolver, né, as suas vidas. Ah, tá sentindo dor? Marca, vai. Precisou lá quando foi fazer palmilha, quando eu vi já tava palmilha aqui. Então, assim, é muito bom. Então, essa é um pouquinho da visão do meu mais velho, que hoje faz estágio, faz faculdade, então, assim, é super responsável, super comprometido. Eu falo até que é demais, porque ele, assim, pode estar morrendo, ele não enrola, ele vai trabalhar, ou se ele achar que ele não está em condição, não sabe o que tem, trabalha de casa, então, assim, extremamente responsável. O meu mais novo tá no segundo ano de administração e também eu acho que coisa de mais novo, né? Eu vou falar que eu segurei mais e fiz mais pelo Pedro do que pelo Enzo. Vocês veem que quando eu comecei a planilha de estudos, o Pedro já estava com 14 e o Enzo estava com 9. Então, bem mais cedo, eu entreguei a ele, né, as rédeas, né, para ele começar a escrever aí e a caminhar, né, sozinho. E a gente faz isso, eu percebo isso com a maioria de pais, né, quem tem 2 filhos, que isso acontece. A gente acaba protegendo muito o primeiro e o segundo já com 2 você vai, e o terceiro então, como dizem, se cria sozinho, né? Mas eu parei no segundo. Então o Enzo tá no segundo ano de administração, vai super bem, é super comprometido com a faculdade, ainda não tá estagiando, não pode ainda, só a partir do terceiro ano, mas já está com isso no radar. Tem conversado aqui em casa, o pai ajuda bastante nessa parte, né? Porque ele, enfim, vive muito mais no mundo corporativo do que eu. E já tá vendo algumas vagas em empresas que interessam a ele. Então, assim, hoje eu olho, depois de quase 10 anos, né? E eu vejo que funcionou. Né, o que eu fiz, né, esse planejamento de entregar a eles cada vez mais e delegando tanto atividades de casa, atividades deles, né, na mão deles, transformou eles em homens, né, responsáveis pelas suas obrigações, pelas suas atividades. Então, eu acho que isso é tudo que uma mãe quer, né? É ver seus filhos bem encaminhados, é ver os seus filhos bem informados, né, responsáveis, donos de si, né? Então, assim, hoje eu posso dizer com certeza que você ter organização, ter planejamento, vale a pena, funciona, vai te levar num lugar diferenciado, né, de quando você faz um negócio sem nenhuma estrutura ou alguém faz por você a vida inteira. Então vale a pena, tá? Além disso tudo, que eu fiquei aqui bastante tempo no meu xodó, e logo vocês vão entender que eu vou falar mais sobre isso, né? Sobre rotina de estudos, né?
Eu, em 2019, eu criei um podcast, tá? O Vida Ordenada. A minha ideia com esse podcast, né, o meu propósito era espalhar para o mundo os benefícios da organização, que é uma vida mais equilibrada, leve e feliz, né? Eu falo muito nesse podcast para as mulheres, porque é com quem eu me identifico, né? É com quem vive as mesmas realidades que eu vivo, né? São vocês entendem quando eu falo, né? Toda essa nossa dedicação com a casa, com a família, com os filhos, né? O que isso cobra da gente, né? Toda a nossa, enfim, tudo que a gente aposta, né? Nesse cuidado. E o Vida Ordenada foi feito para as mulheres, para auxiliar, né? Para que elas tivessem cuidado com elas, esse olhar para elas também, com relação à atividade física, alimentação, sono, né? Que tem uma questão muito séria, né? Mundial com relação à privação de sono. Então, assim, isso atrapalha, obviamente, em todos os meios aí, em todas as áreas da nossa vida, né? Seja pessoal, seja profissional, enfim. A gente tem que olhar pra gente, porque se a gente não tiver firme, né? A gente não consegue levar todo mundo, né? Que a gente vem levando aí adiante também. E eu acho que isso acaba sendo uma função muito da mulher. Não que os homens não participem, e não possam e não devam participar. Mas acaba que eu sempre falo isso, né? Quando a mulher e o homem trabalham, quando o filho fica doente, quem deixa de ir trabalhar? A mulher, né? Em 99,9% dos casos, tá? Eu não posso reclamar, eu gostava muito de acompanhar, eu gostava muito de estar, enfim, de vê-los crescer, de vê-los se desenvolver, não vou reclamar. Mas não é fácil, não é fácil, é uma caminhada aí que não é fácil. Mas a gente dá conta. Eu tô quase entregando os meus 2 pacotinhos aqui, né? Um já vai se formar no final desse ano, o outro daqui a 2 anos, e isso dá uma sensação incrível de missão cumprida. E é isso, gente. Eu pretendo estar aqui mais vezes falando com vocês, contando, né, as minhas vivências, as minhas histórias, dividindo com vocês, porque o que funcionou para mim, para os meus clientes, pode funcionar para vocês, com certeza. Nunca é tarde para mudar o trajeto, tá? Para mudar o caminho, nunca é tarde, nunca. E vamos juntas nesse caminho, vai ser muito legal caminhar com vocês, tá bom? Um beijo grande.